Enquanto andávamos sob um grupo de árvores particularmente denso, ouvi grunhidos estranhos e assustados e avistei macacos rechus se balançando nas alturas. Era inofensivo, mas à medida que nos dirigíamos mais para o centro do parque, vi outras criaturas mais perigosas. Eu me desviei de uma piton gigante que, pendurada em uma árvore, nos observava com olhos negros e imóveis. Lagartos monitores enormes de língua bifurcada e corpo comprido cruzavam correndo nosso caminho, sibilando. Besouros grandes e gordos zumbiam preguiçosamente à nossa volta, trombavam atarantados em objetos em pleno voo e então prosseguiam sua jornada. Era tudo bonito, mas ao mesmo tempo assustador, e era bom ter um tigre por perto. De vez em quando, o Ren saía do caminho e circulava um trecho, o que me levava a pensar que ele estava evitando certos lugares ou talvez estremeci certas coisas. Depois de cerca de 2 horas de caminhada, chegamos perto da caverna Canheri, nos limites da selva. A floresta havia se tornado mais esparsa, abrindo-se para uma colina sem árvores. Degraus de pedra levavam colina acima, até a entrada, mas ainda estávamos muito distantes para ter mais do que um simples vislumbre da caverna. Comecei a me dirigir aos degraus, mas Zen saltou à minha frente e me cutucou com um focinho, indicando que eu voltasse para as árvores. Quer esperar mais um pouco? Certo, vamos esperar. Sentados sob a proteção de uns arbustos, esperamos por 1 hora. Ligeiramente paciente, vi turistas saírem da caverna, descerem os degraus devagar e seguirem para o estacionamento. Pude ouvi-los tagarelarando enquanto se afastavam em seus carros. Que pena que não pudemos vir de carro, observei com inveja. Teríamos poupado um bocado de esforço, mas acho que as pessoas não entenderiam porque um tigre estava me seguindo por aí. Sem contar que o guarda florestal ficaria de olho na gente. Finalmente o sol se pôs e as pessoas se foram. Ren deixou cautelosamente a proteção das árvores e farejou o ar. Satisfeito, começou a se dirigir aos degraus de pedra entalhados na colina pedregosa. A subida era longa e eu estava sem fôlego quando chegamos lá em cima. Assim que entramos na caverna, deparamos com um buquê de pedra aberto, com cômodos que me lembravam os favos de uma colmeia, todos idênticos. Um bloco de pedra do tamanho de uma cama pequena encontrava-se posicionado do lado esquerdo de cada cômodo e prateleiras escavadas localizavam-se nas paredes dos fundos. Uma placa informava que a caverna era parte de um povoamento budista que datava do século III. Não é estranho que estejamos procurando uma profecia hindu em um povoamento budista? Pensei ao seguirmos em frente. Mas, afinal, tudo nesta aventura é mesmo um pouco estranho. Adentrando ainda mais a caverna, notei longos fossos de pedra conectados por arcos que corriam de um poço de pedra central e avançavam. Provavelmente mais para o alto da montanha. Uma placa dizia que os fossos já haviam sido usados como aqueduto para levar água até aquela área. Chegamos à câmara principal, corri as mãos sobre os sulcos profundos da parede elaboradamente entalhada. Sinais da antiga escrita hindu e hieroglifos haviam sido cravados nas paredes. Os vestígios de um teto, ainda mantido em alguns pontos por pilares de pedra, lançavam sombras no local. Estátuas haviam sido entalhadas nas colunas de pedra e, enquanto andávamos, eu mantinha os olhos nelas para me certificar de que não deixariam os restos do teto desabar sobre nós. Ren prosseguiu até os fundos da câmara principal, na direção da boca negra e escancarada da caverna que avançava ainda mais fundo da colina. Eu segui e transpus a abertura, alcançando um piso arenoso e um amplo espaço circular. Fazendo uma pausa, deixei que meus olhos se ajustassem por 1 minuto. A caverna circular tinha muitas aberturas. A luz que entrava suficiente apenas para revelar a silhueta da abertura. Não conseguia penetrar nos corredores adiante e ia enfraquecendo rapidamente à medida que o sol se punha. Peguei uma lanterna e perguntei: "O que fazemos agora?" Ren se dirigiu para o primeiro vão sombrio e desapareceu na escuridão. Segui-o. Abaixei-me para entrar na pequena câmara repleta de prateleiras de pedra. Perguntei-me se algum dia teria sido usada como biblioteca. Depois de percorrê-la, voltei à entrada, esperando ver uma placa gigante que dissesse Profecia de Durga aqui.
e de repente senti uma mão em meu ombro. Dei um pulo com um toque de Ren. Não faça isso, não pode me avisar antes? Desculpe, Kels, precisamos procurar em cada uma das cavernas um símbolo que pareça o selo. Você procura em cima e eu embaixo. Ele apertou brevemente meu ombro e se metamorfoseou em tigre. Estremeci. Acho que nunca vou me acostumar com isso. Não vimos nenhum entalhe na câmera, então passamos para o seguinte e depois para a outra. No quarto vão, procuramos com mais cuidado, pois a caverna era cheia de glifos. Ficamos ali por pelo menos 1 hora. Tampouco tivemos sorte na quinta caverna. A sexta estava vazia, nem sequer uma prateleira de pedra decorava as paredes, mas foi a sétima abertura que encontramos algo. O vão levava a uma câmara muito menor que as outras. Era comprida e estreita e tinha algumas prateleiras à semelhança das outras cavernas. Reencontrou o entalhe debaixo de uma das prateleiras. Eu provavelmente não o teria visto se estivesse procurando sozinha. Ele grunhiu suavemente para mim e enfiou o nariz sobre a laje de pedra. O que foi? Perguntei e me abaixei. De fato, debaixo da prateleira na parede dos fundos da câmara havia um entalhe que reproduzia perfeitamente o selo. Bem, acho que é ele. Cruze os dedos, ou melhor, as garras. Tirei o selo do meu pescoço e coloquei sobre o entalhe, ajeitando-o até sentir que se encaixava com um clique. Esperei, mas nada aconteceu. Tentei girar o selo e dessa vez ouvi um chiado mecânico por trás da parede. Depois de uma volta completa, senti resistência e ouvi um silvo abafado. A poeira subiu pelas bordas da parede, revelando que na verdade se tratava de uma porta. Um ronco grave e abafado sacudiu a porta à medida que ela lentamente deslizava para trás. Tirei o selo do encaixe, tornei a colocá-lo em meu pescoço e dirigi o fraco feixe de luz para além da porta. Vi apenas mais paredes. Rei me cutucou com um focinho, fazendo-me abrir espaço, e entrou primeiro. Eu me mantinha o mais perto possível dele e 2 vezes quase tropecei em suas patas. Voltando o foco na lanterna para a parede, encontrei uma tocha presa a um suporte de metal. Peguei alguns fósforos e fiquei surpresa por conseguir acendê-la quase imediatamente. A chama iluminou o corredor muito melhor do que minha modesta lanterna. Estávamos no topo de uma escada sinuosa. Espiei com cautela por sobre a borda, vendo um abismo escuro. Como o único caminho era a escada, peguei a tocha e iniciei a descida. Um clique soou às nossas costas e, com um ligeiro silvo, a porta se fechou, trancando-nos ali. Ótimo, murmurei. Vamos nos preocupar com isso só mais tarde. Ren simplesmente me olhou e esfregou a cabeça na minha perna. Massageei o pelo de sua nuca e continuamos a descer os degraus. Ele se colocou no lado externo da escada, o que me deixava colada à parede enquanto descíamos. Eu não tinha fobia de altura, mas uma passagem secreta, degraus estreitos, um abismo escuro e nenhum corrimão com certeza estavam me apavorando. Fiquei grata por ele ficar com o lado mais perigoso. Descíamos devagar e meu braço começou a doer por causa da tocha. Mudei-a para a outra mão, tomando cuidado para não pingar azeite quente em Ren. Quando finalmente alcançamos a base poeirenta da escada, outra passagem escura se abriu diante de nós e deparamos com uma bifurcação. Soltei um gemido. Que caminho seguimos agora? Ren entrou em um dos corredores e farejou o ar. Então passou ao outro e ergueu a cabeça para farejar novamente. Voltando ao primeiro, ele prosseguiu. Eu também farejei o ar, só para ver se conseguia perceber o mesmo que ele, mas a única coisa que senti foi um odor acre e insalubre, parecido com enxofre. O cheiro amargo impregnava a caverna e parecia se intensificar a cada curva que fazíamos. Avançamos quase no escuro, serpenteando pelo labirinto subterrâneo. A tocha lançava uma luz bruxuleante nas paredes, criando sombras assustadoras que dançavam em círculos sinistros. Enquanto prosseguíamos pelo labirinto lúgubre, encontramos várias áreas abertas onde os caminhos se ramificavam. Ren tinha que parar e cheirar cada passagem antes de escolher a que ele achava que nos levaria na direção certa.
Pouco depois de passar por uma dessas áreas abertas, um som aterrorizante sacudiu a passagem. Um matelar metálico soou bem alto e um portão de ferro com portas afiadas cravou-se no chão logo atrás de mim. Girei rapidamente e gritei de medo. Nós não só estávamos em um labirinto antigo e escuro, como estávamos em um labirinto antigo e escuro cheio de armadilhas. Ren veio para o meu lado e se manteve bem perto, o suficiente para que eu mantivesse a mão em seu pescoço. Cravei os dedos em seu pelo e segurei com força para me tranquilizar. 3 curvas depois, ouvi um zumbido abafado vindo de uma das passagens à frente. O zumbido aumentava de volume à medida que nos aproximávamos. Dobrando uma esquina, Ren parou e olhou diretamente à frente. Seu pelo se eriçou e espetou os meus dedos. Ergui a tocha para ver por que ele havia parado e agarrei com força seu pelo ao mesmo tempo que arregalava os olhos e começava a tremer. O corredor adiante estava se mexendo. Besouros negros, gigantes, do tamanho de bolas de beisebol, subiam preguiçosamente uns sobre os outros, obstruindo a passagem à nossa frente. As estranhas aberrações pareciam limitar seus movimentos àquele corredor. Ren, tem certeza de que precisamos ir naquela direção? Esta outra passagem parece um pouco melhor. Ele deu um passo, aproximando-se da esquina. Relutante, eu o segui. Os besouros tinham exoesqueletos pretos e brilhantes, 6 pernas peludas, antenas tremulantes e 2 mandíbulas pontudas na frente que estalavam, abrindo-se e fechando como tesouras afiadas. Alguns deles abriam asas negras espessas e zumbiam ruidosamente ao voar para a parede oposta. As pernas empinhentas de outros besouros prendiam-se até o teto. Olhei para Ren e engoli em seco quando ele avançou, determinado a atravessar a passagem. Ele se virou para trás e me olhou. Está bem, Ren, eu vou, mas vou correr o caminho todo. Tente me acompanhar. Dei alguns passos para trás, segurei com mais força a tocha e disparei à frente. Estreitando os olhos, corri com os lábios apertados, um grito no fundo da garganta o tempo todo. Atravessei a passagem o mais rápido possível e quase perdi o equilíbrio algumas vezes. Quando minhas botas patinavam sobre vários besouros ao mesmo tempo, esmagando-os. Uma imagem horrível cruzou minha mente. Caí de cara naquele monte de insetos. Decidi tomar mais cuidados com os pontos onde pisava. Tinha a sensação de estar correndo em um rolo gigante de plástico bolha e cada passo meu estourava várias bolhas enormes. Os besouros explodiam como sachês de ketchup e espirravam uma gosma verde em todas as direções. Isso naturalmente perturbou os outros besouros. Vários levantavam-se em voo e começaram a enxamear em torno do meu corpo, aterrissando na minha calça, na minha blusa e no meu cabelo. Eu conseguia desviá-los do rosto com a mão livre, que várias vezes foi espetada por suas mandíbulas. Chegando finalmente ao outro lado, comecei a me sacudir convulsivamente para me livrar de quaisquer possíveis caronas. Tive que arrancar com a mão alguns que não queriam se soltar, inclusive um que subia pelo meu rabo de cavalo. Então comecei a limpar a sola das botas na parede enquanto tentava ver Ren. Ele corria em disparada pela passagem, que continuava a zumbir, e, com um grande salto, aterrissou ao meu lado, sacudindo-se violentamente. Vários besouros ainda se agarravam ao seu pelo, de modo que tive que empurrá-los com o cabo da tocha. Um deles havia beliscado sua orelha com força suficiente para fazê-la sangrar. Para minha sorte, eu consegui atravessar sem que nenhum me beliscasse a ponto de rasgar a pele. Acho que usar roupas ajuda, Ren. Eles acabam beliscando as roupas em vez da pele. Pobre tigre. Pobre tigre. Você tem besouros esmagados em todas as patas. Eca. Pelo menos eu tenho a vantagem das botas. Ele sacudiu as patas, uma de cada vez, e eu ajudei a tirar corpos de besouros dos espaços entre seus dedos. Estremecendo uma última vez, acelerei o passo para pôr o máximo de distância possível entre os besouros e nós. Cerca de 10 curvas depois, pisei em uma pedra que afundou no chão. Paralisada, esperei que a próxima armadilha fosse acionada,
As paredes começaram a se sacudir e pequenos painéis de metal se projetavam delas, fazendo com que lanças de metal pontudas e enfiadas surgissem de ambos os lados. Deixei escapar um gemido. Além das lanças, a armadilha também consistia em um óleo negro e viscoso que jorrava de canos de pedra, cobrindo o chão. Ren assumiu a forma humana. Tem veneno na ponta das lanças, Kelsey. Posso sentir o cheiro. Fique no meio. Tem espaço suficiente para passarmos, mas não se deixe nem mesmo arranhar por estas pontas. Dei outra olhada nas lanças, compridas e pontudas, e estremeci. Mas e se eu escorregar? Segure com força o meu pelo. Vou usar minhas garras como âncoras enquanto avançamos bem devagar. Não corra agora. Ren voltou à forma de tigre. Ajeitei a mochila e me agarrei com força ao pelo de sua nuca. Ele deu um passo cauteloso na poça de óleo, testando-a primeiro com uma das patas. Ela deslizou um pouco e vi as garras emergirem e mergulharem no óleo, depois no piso de terra. Ele então se cravou com força no chão escorregadio. Depois de firmar a perna, ele deu outro passo e firmou as garras da outra pata. Depois que essa pata estava apoiada com firmeza, ele teve que puxar com força para erguer a outra pata. Era um processo meticuloso e tedioso. Cada lança letal estava posicionada a intervalos aleatórios, de modo que eu não podia nem me acostumar a um ritmo. Era preciso concentrar toda a atenção nelas. Havia uma na altura da minha panturrilha, outras perto do pescoço, na cabeça, na barriga. Comecei a contar e parei quando cheguei a 50. Todo o meu corpo tremia por causa do esforço de contrair os músculos e me mover, rígida, por tanto tempo. Um passo em falso e eu estaria morta. Felizmente, Ren estava avançando bem devagar, pois mal havia espaço para andarmos lado a lado. Tínhamos apenas uns 2 centímetros de espaço livre de cada lado. Eu dava cada passo com todo cuidado. O suor escorria pelo meu rosto. Mais ou menos na metade do caminho, soltei um grito. Devo ter pisado em um local particularmente escorregadio, pois minha bota deslizou. Meu joelho se dobrou e eu cambaleei. Havia uma ponta de ferro na altura do meu peito, mas no último segundo virei o corpo e ela se cravou na mochila, e não no meu braço. Ren ficou paralisado, esperando pacientemente que eu me endireitasse. Arquejei e me ergui, um membro trêmulo de cada vez. Foi um milagre eu não acabar empalada. Quando Ren emitiu um gemido, ele dei tapinhas nas costas. Estou bem, tranquilizei-o. Tive sorte, muita sorte. Prosseguimos ainda mais devagar e, por fim, emergimos na outra extremidade, trêmulos, porém salvos. Deixei-me cair no chão de terra e gemi, esfregando meu pescoço rígido. Depois das lanças, os besouros não parecem assim tão ruins. Acho que eu prefiro passar por eles de novo e enfrentar esses aqui. Ren lambeu meu braço e fiz um carinho em sua cabeça. Após um rápido descanso, prosseguimos. Atravessamos várias outras passagens sem que nada acontecesse. Eu estava começando a baixar a guarda quando ouvi um barulho e uma porta afundou atrás de nós. Outra começou a descer à frente e corremos para atravessá-la, mas não conseguimos. Bem, Ren poderia ter atravessado, mas ele não iria sem mim. Um ruído gorgolejante começou a soar em canos acima de nossas cabeças e um painel se abriu do teto. Um momento depois, fomos lançados ao chão por uma torrente de água que caiu sobre nós. Ela apagou nossa tocha e rapidamente começou a encher a câmera. A água já estava nos meus joelhos. Quando eu consegui me pôr de pé novamente, abri um zíper da mochila tateando cegamente, encontrando um tubo comprido. Dei-lhe uma batida, sacudiu e o líquido ali dentro começou a brilhar. A luz amarela atingiu o pelo branco de Ren. O que vamos fazer? Você sabe nadar? Vai cobrir sua cabeça primeiro. Ren se transformou em homem. Os tigres sabem nadar. Posso prender a respiração mais tempo como tigre do que como homem. A água agora estava na nossa cintura e ele rapidamente me puxou além do cano de onde a água jorrava até a porta à nossa frente. Quando o alcançamos, eu já estava flutuando. Ren mergulhou, procurando uma saída. Quando sua cabeça reemergiu, ele gritou: tem outra marca do selo na porta. Tente inserir o selo e girá-lo, como você fez antes. Assenti e respirei fundo.
Debaixo da água, tateei ao longo da porta procurando a marca. Quando finalmente a encontrei, estava ficando sem fôlego. Lutando para chegar à superfície, bati com força as pernas, sobrecarregada com a mochila pesada e o selo que pendia no meu pescoço. Ren estendeu os braços debaixo da água, agarrou a mochila e me puxou para a superfície. Agora estávamos flutuando perto do teto. Iríamos nos afogar a qualquer instante. Respirei fundo algumas vezes. Você consegue, Kels. Tente de novo. Enchi os pulmões mais uma vez e arranquei o selo do pescoço. Ren soltou a mochila e eu mergulhei novamente, tomando impulso até a base da porta. Pressionei o selo no sulco e o girei para o lado e para o outro, mas ele não se moveu. Ren havia voltado à forma felina e agora descia nadando até mim. Suas patas rasgavam a água e o movimento jogava o pelo de seu rosto para trás, dando-lhe uma aparência assustadora, como um monstro marinho branco listrado. A carranca de dentes pontudas também não ajudava. Eu estava ficando sem ar outra vez, mas sabia que a câmara fora inundada e que não havia mais opções. Entrei em pânico e comecei a pensar o pior. Eu morreria aqui, nunca seria encontrada, não terei um enterro. Qual seria a sensação de me afogar? Seria rápido? Só levar 1 minuto ou 2. Meu cadáver ficará inchado, flutuando para sempre perto do corpo do tigre de Ren? Aqueles besouros horríveis entrariam aqui e comeriam o meu corpo? De alguma forma, isso parecia pior do que a morte em si. Ren podia prender o fôlego por mais tempo. Ele me veria morrer. Imaginei como se sentiria com isso. Lamentaria? Sentiria culpa? Será que ele se bateria contra a porta? Lutei contra a vontade desesperada de nadar para a superfície. Não havia mais superfície. Não havia mais ar. Frustrada e apavorada, esmurrei o selo e senti um leve movimento. Bati novamente com mais força e ouvi um barulho. A porta finalmente começou a se levantar e o selo caiu. Estendi o braço em desespero, mal conseguindo agarrar a fita entre 2 dedos enquanto a água jorrava pela porta, levando-nos com ela. A torrente nos jogou no corredor seguinte, então escorreu por buracos de drenagem, deixando o chão encharcado e lamacento. Arquejei e tossi, inspirando o ar em grandes golfadas. Olhei para Ren, ri e então tossi novamente. Mesmo engasgando, eu ainda ria. Ren, riso, tosse. Você está parecendo um tosse, tosse, riso. Gato afogado. Ele não, ele não deve ter achado graça. Ren bufou, veio até mim e sacudiu-se como um cachorro, espalhando água e lama por toda parte. Seu pelo projetava-se como agulhas molhadas.